A paz do Senhor a todos. Eu quero, nesta noite, compartilhar um pouquinho do que o Senhor tratou com o meu coração durante esse dia, estudando, lendo, na verdade lendo, o livro do profeta Jonas. Eu quero compartilhar algumas coisas que nós podemos tirar ali da vida desse homem cuja história foi escrita para nós aprendermos hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido é o Teu nome. O desejo do nosso coração é que venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Senhor Deus, é o maior desejo do nosso coração. E nós estamos aqui, Senhor Deus, como parte desse reino vindo, desse reino entrando na história e fazendo o que é próprio da Sua presença. Nós estamos aqui meditando na Tua Palavra. Fala conosco, ensina-nos e guia-nos, ó Deus, no tempo em que o Senhor nos chamou à existência. Nesse século, Senhor Deus, em que nós viemos a andar pela terra, pelo mundo dos viventes, como parte do reino do Senhor que somos. Ensina-nos a viver dessa forma, de tal forma que o Teu reino seja engrandecido, que nós, Senhor Deus, sejamos participantes, ó Deus, da Tua glória, da Tua natureza divina, cada vez mais. Ensina-nos de tal forma, Senhor Deus, que nós estejamos trabalhando aqui, nesse vale de lágrimas, no reino, na herança que nós temos contigo. Guarda-nos do mal, nós te pedimos. O maior mal é aquele de torcer a Tua palavra e de desviar dos Teus santos caminhos. Nós oramos nesta noite. Pedimos mais uma vez, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o livro do profeta Jonas, então, o capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2. Diz assim: Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a própria misericórdia. Os que apegam a ídolos vãos afastam de si a própria misericórdia. Mas eu, com um cântico de ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. O Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Jonas é um profeta nacionalista que Deus chama para pregar para fora da sua terra. Os profetas geralmente falavam para Israel, as 10 tribos do norte, ou para Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul. Mas geralmente dentro do território que eles chamavam de Israel, a terra prometida. Mas agora Jonas é chamado para sair da sua própria terra e profetizar na Assíria, na capital Nínive. E Jonas sabia das atrocidades dos assírios e mais ainda sabia que eles iriam invadir Israel e do que poderia acontecer com seu povo. E ele então decide não ir. E ele vai em sentido contrário, pega um outro barco, a Bíblia diz que ele comprou a passagem, entrou num barco que ia para o sentido contrário. E nós conhecemos a história, que veio um grande
vento, veio uma grande tempestade e o barco quase afundou. E a única salvação para o restante que estava no barco era jogar Jonas dentro da água. E Deus, a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. E a história, né, vai nos dar a entender que vai fazer Jonas ir onde ele tinha que ir, onde Deus tinha mandado. Que Deus não tem os mesmos entendimentos que nós, esse nacionalismo nosso, esse patriotismo nosso, com relação às coisas dele. Mas a gente vai perguntar, mas por que Jonas vai logo de navio, tão perigoso, né? E se ele fosse a pé também ia dar problema, né? Deus não fez José ir para o Egito como escravo? Deus pode fazer coisas assim. Deus não levou Paulo a Roma para pregar em Roma como prisioneiro? Acontece, Deus vai ter seus meios. Isso aí não é a toda a terra é do Senhor, e se é dentro d'água é do Senhor, se é na terra é do Senhor, não tem para onde correr. Bom, o Jonas então, ele vai nos dar uma lição aqui agora, porque Jonas está orando das profundezas, ele está orando lá de dentro do ventre do peixe. Que peixe que era, eu não sei, mas ele estava lá. E a oração dele é uma oração de muita confiança. E é exatamente nisso que eu quero trabalhar. Não vou contar toda a história de Jonas, mas é exatamente nisso que eu quero chamar a atenção, irmãos. Porque Jonas estava numa situação caótica. Ele estava sozinho. Ninguém podia fazer nada por ele. Ele não tinha um companheiro em volta. Quem estava no navio não tinha como socorrer ele. Eles já tinham perdido muitos aparelhos do navio, muita maneira. Você imagina que esse navio ficou à deriva. Eles não tinham muito o que fazer. Não tinha como ir à terra pedir socorro. Onde Jonas podia estar? Será que eles guardaram essas coordenadas? Eles não tinham como guardar isso. E Jonas não estaria ali, né, como se descesse perpendicularmente, e também até que distância ele iria, né, que profundidade. Eles não tinham equipamento, não tinham como fazer nada para salvar Jonas, nada. Tanto é que quando os homens jogaram Jonas no mar, eles sabiam que não tinha como fazer nada, e eles falaram assim: Senhor, não joga sobre nós, não traz sobre nós o peso da morte desse homem. Bom, mas Jonas está lá orando no ventre do peixe. E eu quero tirar alguns detalhes da oração de Jonas para nossa alegria hoje. Eu quero te convidar a ter fé como Jonas. Olha, você pode dizer assim: Jonas estava todo errado, ele era um profeta que desobedeceu a Deus. Jonas podia estar errado, sim. Politicamente, geograficamente ele estava errado, mas é interessante que Jonas era um homem de fé. Porque se ele fugiu com a palavra de Deus para longe, quer dizer que ele cria que a palavra de Deus era poderosa para salvar aquele povo. Ele tinha medo daquele povo ser salvo, porque aquele povo ia ser problema para eles depois. Detalhes à parte, eu quero chamar a atenção, porque Jonas era um homem de fé. Ora ele usava a fé de uma forma errada, fugindo, desobedecendo a Deus, mas agora ele vai nos dar uma lição de fé para os dias que nós estamos vivendo, e isso é muito importante. Hoje é o dia que nós estamos vivendo. Será que nós estamos no ventre de uma baleia? Ou de um outro peixe? Será que nós estamos na profundeza do mar? Depende, pode haver situações particulares até. Lembre-se, Jonas estava sozinho. Não tinha quem pudesse fazer nada pelo coitado do Jonas. Ele estava sozinho. E você estando sozinho, ou estando como nós em grupo, como igreja, eu quero que você preste atenção nisso, tá? Primeiramente, Jonas vai orar do fundo lá, de dentro do peixe. E ele vai chamar a atenção que ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Você tem certeza que Deus tem respondido as suas orações? A Bíblia diz que Ana, mãe do Samuel, ela foi para casa alegre, sabendo que Deus tinha respondido a sua oração. E ele deixa bem claro, ele chama o lugar onde ele está, ele fala: das profundezas da sepultura gritei. O salmista, no Salmo 139, diz que se ele fizer a cama dele no Sheol, o Senhor estará lá. Se ele fizer a cama dele no lugar dos mortos, o Senhor ali vai estar, né? E ele tem certeza que Deus ouve a oração dele.
Jonas tem certeza, e eu vou te falar até porquê daqui a pouco. E ele vai falar bem claro: Senhor, eu estou aqui, e o Senhor me permitiu estar aqui, ou o Senhor me lançou aqui. Tá? Ele fala: tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele fala: olha, as ondas são do Senhor, as grandes vagas de água são do Senhor. A oração dele está dizendo: são tuas, Senhor. Elas passaram sobre mim, mas são tuas. É o Senhor que criou o mar e fez um limite para ele, falou: daqui você não passa. Então o Jonas está falando: Senhor, as águas são tuas. E ele disse: olha, eu agora estou como que banido diante dos teus olhos. Não posso contemplar o templo, tá? A ideia deles é essa: olha, eu não posso contemplar o templo. Era a ideia de um israelita. Então, eu estou banido dos teus olhos. O próprio Davi vai falar: como que vocês mandam eu ir para a terra estranha? Como é que vocês me tiram daqui de perto do templo do Senhor? Vocês estão me entregando aos ídolos? Davi, quando está fugindo, né, de Saul, ele diz isso. E ele deixa bem claro, aqui, capítulo 2, versículo 4. No meio do versículo tem um ponto e vírgula, ele fala assim: todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. E há uma mentalidade, né, cultica, uma mentalidade de local, de liturgia. Mas é interessante que Jonas é um profeta, Jonas não é um sacerdote, tá? O profeta, ele dá valor às coisas do templo, mas o profeta olha mais para o coração. Deus chama os profetas para chamar a atenção do povo que Deus não tem interesse tanto em holocausto como ele tem interesse em obediência. Deus não tem interesse em templo tanto quanto ele tem em obediência, em apego à sua palavra. Ok? Nós temos que entender isso. Então, nós não podemos criticar Jonas de ser um legalista. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, já no tempo dele. Vou usar uma palavra dele de Oséias para te mostrar isso. E já no tempo dele, ele já vai falar isso. Ele não é um legalista. Ele entendia que era um momento da revelação e ele vivia naquele tempo. Mas ele não se pegava exatamente ao rito, ao ritual vazio de um entendimento, por exemplo, de arrependimento e de verdadeira adoração. Então Jonas falava com propriedade: todavia tornarei a voltar, a olhar para o teu santo templo. Alguns comentaristas dizem que essa é a posição de Davi. Quando Davi abandona o seu palácio, vai fugir com todo mundo, e ele deixa para trás 10 concubinas. Por que ele deixou 10 concubinas? Está escrito lá: para guardarem a casa. Tadinhas. É um negócio esquisito. Mas sabe o que está ali predito? Eu vou voltar. É isso que Davi está falando. Eu vou voltar. Eu estou falando, eu estou indo, eu vou fugir de Absalão agora, mas eu vou voltar. Porque Davi amava Jerusalém, Davi amava a Arca da Aliança, ao lugar de oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor, determinados para isso. Davi amava isso, era a revelação que ele tinha. Então, o que Jonas está falando aqui é o seguinte: eu vou voltar. Todavia, eu estou no fundo do mar, não sei que profundidade. Para pensar, irmãos, quanto cuidado Deus teve com Jonas. Qual a profundidade que ele estava? A Bíblia não fala. Qual a pressão da água nessa profundidade? A Bíblia não fala. Não fala. Ele não tinha equipamento nenhum. E a Bíblia diz que Jonas foi e voltou. Eu só sei disso. Ele foi e voltou. Nós poderíamos ter maiores explicações, mas isso não vem ao caso agora. Mas se para pensar, o Jonas, naquela época, com o conhecimento que ele tinha, naqueles dias, ele fala assim:
estou morto, olha onde eu estou. Quer dizer, ele nem olhava, né? Devia estar uma escuridão tremenda. Aí vai falar assim, o que vai ser de mim? Mas todavia, ele diz assim, tornarei a olhar para o teu santo templo. Eu quero dizer para você, irmão, que trabalha na obra do Senhor, né? Nós temos aí irmãos que pregam, né? Gostam de trazer uma mensagem, ministério infantil, como está fazendo falta. Os músicos, eu fico pensando, meu Deus, esses meninos gastam tempo da vida deles aprendendo esses instrumentos. Está envolvido um dom, mas eles usam esse negócio para glorificar o nome do Senhor. Está envolvido um prazer. Todavia, o Senhor que deu o dom para você, o Senhor que te chamou, Ele não encerrou a conta. Deixa eu fazer um adendo aqui. Vou trazer o fim para o meio, tá, gente? Se Ele tiver fechado a conta, fique tranquilo, o pagamento é maior, muito maior do que você pode contar. A Bíblia diz que é um peso de glória. É um peso de glória. Então, meus queridos, de todo jeito você está ganhando, tá? Faz igual Jonas, estou no fundo do mar, mas eu estou ganhando. Eu vou voltar a olhar para o templo. Toda a vida eu me apresentarei a ti diante do seu templo. Olharei para o teu santo templo. Eu fico pensando com a revelação que nós temos hoje, irmãos. Por pior que seja a nossa situação, a Bíblia diz que nós estaremos um dia numa cidade que não tem templo. Então, se nós não tivermos templo aqui, é porque nós vamos estar naquele templo que ele não existe nos moldes que nós estamos, mas ele é o próprio Senhor. Então, meus queridos, eu quero trazer nessa noite essa palavra para você. Você está ganhando. Aquele que é fiel está ganhando. Lembre-se, Jonas era fiel. Ele estava desobedecendo, mas é uma desobediência de fé. Para pensar. O homem, não faça isso, pelo amor de Deus. O pastor falou que é desobediência de fé, eu vou desobedecer. Ele falou, não. Jonas, ele foi desobediente. Mas ele cria que a palavra que Deus tinha dado salvaria aquele povo. Tá? Não é o caso dele deixar de ir porque ele tinha medo de pregar a palavra. Pelo amor de Deus. Não confunda as coisas. Quantas vezes a gente deixa de fazer porque não acredita que Deus vai fazer o que está escrito na palavra. Jonas sabia que a palavra produziria efeito. Tá? O efeito que Deus tinha para produzir naqueles dias. Meus queridos, ele diz assim, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. Não duvido nada que o bicho comia as algas também e devia estar tudo caindo em cima dele lá no estômago do bicho. Eu desci até os fundamentos dos montes. Eita, que oportunidade, hein? Você imagina que ele já está sendo cientista. Ele entende que os fundamentos dos montes, olha só que cabeça, né? Onde eles estão? Eles estão lá para debaixo d'água, né? Não sabe onde a terra firme está assentada. Onde está isso, né? Agora ele está vendo aqui. Eu desci até os fundamentos dos montes. O Jonas já está virando um geólogo. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Ele falou, já subiu da cova, já está feliz da vida já. Ele falou, não, eu não vou morrer. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Pronto, Deus ouviu a oração, ele falou, quando a minha alma já não aguentava mais. Irmãos, e quando a minha alma não aguentava mais, eu quero aqui pensar junto com os irmãos, pensar em voz alta. Veja bem, quando a minha alma desfalecia em mim, eu nunca passei por uma experiência de quase morte e também não sei como seria a própria morte, nem a experiência da morte. Então, se a pessoa chegar lá, a gente só sabe que foi com o Senhor. Mas o grande problema é que nas grandes aflições, a sensação que se tem, a dor que se tem, a dor psicológica, a dor da aflição, não é uma dor física, ela parece que você conhece, parece que a alma humana conhece a sombra da morte.
Não é a morte, não é a enfermidade, não, você não vai morrer. É um problema econômico, é um problema sentimental, é um problema de desemprego, é um problema de o que vai ser amanhã. Às vezes não está faltando nada hoje, mas o que vai ser amanhã. E aqui o Jonas vai nos falar isso. Ele vai dizer, olha, eu fui até a morte, tá? Eu fui até a morte, mas não vai ficar ali. Ele vai dizer bem claro, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor. Irmãos, lembre-se sempre do Senhor. Lembre-se sempre do Senhor. Já é uma orientação constante nos nossos ajuntamentos, que a gente não lembra do Senhor só no fundo do mar. Nós lembramos do Senhor em todo o tempo. Lembro do Senhor nas horas alegres. Lembro do Senhor nos momentos festivos. Lembre do Senhor nos ajuntamentos com a família. Lembre-se sempre do Senhor. Santifica a Ele toda a sua vida. E ele vai dizer bem uma coisa, existe uma diferença entre eu e o restante da humanidade. Ele fala assim, os que se apegam aos ídolos, vãos, afastam de si a própria misericórdia. Ele está dizendo assim, eu sou crente em Jesus, eu sou crente. A misericórdia me acompanha, não está escrito que a misericórdia do Senhor estaria sobre nós? Não está escrito que a bondade e a misericórdia nos seguiriam todos os dias da nossa vida? Não está escrito? Lá no Velho Testamento ele está dizendo, olha, a misericórdia do Senhor de não dar o que eu mereço, me acompanha. Eu falo, eu mereço morrer, mas as misericórdias do Senhor me acompanham. Os que adoram ídolos não têm misericórdia, está afastado desde a misericórdia do Senhor. Eu não. Deixa eu falar uma coisa para você. A misericórdia de Deus não está afastada da sua vida. Não vá após ídolos falsos, não vá após notícias falsas, não vá após o pecado. Não. Deixe o caminho da misericórdia aberto. Você já foi lavado, remido, você tem o Espírito Santo. Se apegue a isso. Eu sei que a tentação é grande, é sobre todo mundo, é sobre mim. Nesses momentos difíceis, parece que vários fantasmas tentam sair da terra para te assustar, deixa eu te falar, ei. A misericórdia é sobre você. A palavra de Abacuque, tu não és o meu Senhor, tu não és o nosso Deus, Senhor. Não morreremos, não morreremos. Irmãos, e a gente aceitou Jesus para qualquer situação. Qualquer situação. Então qualquer situação pode ocorrer. Nós somos todos os dias treinados pela palavra do Senhor, que nós temos que sobreviver debaixo de qualquer tipo de contestação, qualquer tipo de ataque. Nós não podemos abandonar o que é mais importante. Certo? Então, está aí a prova. Está aí que nós devemos permanecer firmes. Nós não podemos imaginar que a gente estava indo muito bem, mas isso que me aconteceu, irmãos, qualquer coisa pode acontecer com o crente. Qualquer coisa. O crente tem que ser treinado a orar dentro da barriga do peixe. O crente tem que ser treinado a orar na profundidade do mar. Ele não precisa ir lá fazer isso, mas ele tem que saber todo dia que a oração feita no shopping center é a oração que pode ser feita também no meio de um turbilhão. Então, nós temos que ter essa certeza. Nós não podemos desonrar o nosso Deus com isso. Nós não podemos desonrar o nosso Deus com isso. Deus sempre faz um meio de nos ensinar. Você veja bem, a história de Jonas serviu para Deus estar nos ensinando hoje, em 2020. A história de Jonas é uma história importante para nós hoje. Nós entendemos hoje essa história. Não estou contando toda ela, só um pedacinho. Mas ele diz no versículo 9 que nós lemos, mas eu com um cântico de ações de graças oferecer-te-ei sacrifício. Grava isso, mas eu com um cântico de ação de graças oferecer-te-ei sacrifício. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Se você pegar aqui
e olhar para Oséias, capítulo 14, versículo 2, está escrito assim: tomai convosco palavras. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Diz-lhe: perdoa toda a iniquidade e aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Vamos ler de novo? Vamos deixar a palavra falar com a gente? Eu estou lendo na edição contemporânea de Almeida. Almeida, Revista Corrigida, edição contemporânea. Vamos ler novamente? Olha, deixa cada palavra ir falando com você, estabelecendo o significado. Olha o que o texto diz. Ele diz no capítulo 14 de Oséias, versículo 1, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, pelos teus pecados tens caído. Ora, quem estava em pecado tem que fazer o quê? Oferecer sacrifícios. Mas a situação estava tão feia. Como é que ia ter o sacrifício para oferecer para aquela multidão de pecados? E aqui você observa que eles estão tirando a quantificação material das coisas, eles estão contando com a graça. Para quem acha que Velho Testamento tudo é templo, tudo é sacrifício de holocausto ali no altar, veste bonita do sacerdote, olha aqui a graça. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dizei a Deus: perdoa toda a iniquidade e aceita-nos graciosamente. Sabe o que é aceitar graciosamente? Não impute os nossos pecados, não temos como pagar. Perdoa por sua graça. Para que ofereçamos como novilhos, era um sacrifício material e custoso, era caro, ainda mais naqueles tempos para eles, os sacrifícios dos nossos lábios. Tomai palavras e ofereceis sacrifícios dos lábios. Irmãos, Velho Testamento. Velho Testamento. Velho Testamento. Tudo que era necessário, a vida e a piedade para quem vivia naqueles tempos está aqui. Eles precisavam de entender que o Senhor lhes daria a salvação graciosamente. O Oséias fala: tomai palavras, e o Jonas diz assim: mas eu, com um cântico de ações de graças, oferecer-te-ei sacrifício. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Ele está dizendo assim: eu não tenho nada. Eu não vou ter dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu estou reduzido a nada, eu estou aqui dentro desse peixe aqui. Só vai sair eu não tenho dinheiro. Perdeu lá no mar, não sei nem se Jonas tinha roupa. É difícil dizer. Não tem nada. A única coisa que eu sei é que aqui dentro tem um entendimento de que do Senhor vem a salvação. Eu só sei que o Senhor perdoa graciosamente. Eu sei que o Senhor é o Deus de toda misericórdia. E o que eu votei eu vou pagar com um sacrifício de louvor, com cânticos de ações de graça. Porque ele, Jonas, como profeta, sabia que o Senhor tinha prazer no meu coração. O Senhor toma prazer na minha vida, num coração contrito, abatido, num coração realmente que entende que só na presença do Senhor há abundância de alegria. Era esse o entendimento de Jonas. Era isso que o Jonas está aqui mostrando para nós. Então, pegando aí a palavra de Jonas e de Oséias. Querido, nós estamos por uns dias sem o templo. Nós não podemos estar nos templos. Nós temos que cooperar com o Ministério da Saúde e com a direção de cada cidade para não fazer ajuntamentos e não dar motivo para espalhar o vírus que está aí. Essa é a ordem. Certo ou errado, essa é a ordem. E o Senhor Deus nos mandou obedecer às autoridades. Então nós temos que obedecermos. Então, nós não obedeceríamos à autoridade se eles nos mandassem adorar ídolos pagãos. Se eles mandassem nós negar a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas.
Não, aí não tem jeito. Você fala, eu vou matar vocês. É o máximo que você consegue fazer. Você não passa daí. Tá? Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. E nós não, como igreja, nós não vamos trazer a ira para nós. Mas para nós também, ficar sem aquele ajuntamento. Nós fomos criados nisso. Irmãos, falo como criança que fui. Muitas das vezes meu pai me levava na igreja obrigado. E eu ia obrigado. Irmãos, eu não sou um bitolado. A partir de um certo momento eu comecei a querer ir. Meu pai já não me mandava mais. Já era um adulto, casado. Gostava de ir. Gostava de ir para a igreja. Eu experimentei ficar sem ela, mas depois um dia caí em mim e falei assim, não. Gostava de ir. E de repente ser tomado. Fala assim, qual a sua maior diversão? Igreja. Por que diversão? Porque eu saio de lá mais recompensado do que se eu estivesse em outro lugar. Não que eu não vou em outros lugares, mas não tem graça nenhuma. Ali realmente tem toda a graça. Agora não pode mais. Ah, minha alma... Ei, calma aí. Calma. Você não pode perder a essência. Por que nós vamos à igreja? Nós vamos na igreja para glorificar a Deus, para anunciar o reino dos céus, reino de Deus, e para a comunhão entre os que vivem a mesma fé. Então a igreja é super necessária. Para pensar a obra missionária, que baque que não deve estar levando. Mas quando eu falo obra missionária, irmãos, eu estou falando obra missionária daquelas pessoas que estão em lugares difíceis e a igreja está mandando recurso para eles. Eu estou falando disso. Não vem com essa de que pela internet está indo, coisa e tal, porque se lá já era difícil com ele lá, com a internet é que não vai resolver mesmo. Muitas das vezes o que a igreja manda, é, além de sustentar o missionário, ainda para ajudar no próprio trabalho, no lugar onde eles estão. Então, irmãos, a igreja é necessária. E eu tenho para mim que Deus ainda vai usar a igreja nesses modelos. Mas se não usar, eu e você temos que estar com essa mesma confiança do Jonas. Eu estou com essa mesma confiança, eu estou olhando lá para o final da conta, eu não estou olhando para o desenvolvimento. O desenvolvimento a gente vai vendo dia após dia, mas a gente já sabe como que vão ser as coisas. E o Senhor é o nosso Deus. Ah, e deixa eu lembrar uma coisa para os irmãos. Deus é o dono da igreja. Deus é o dono da igreja. É o dono da igreja? Sim. Ele pode fazer o que ele quiser com ela. Nós construímos aquelas dependências, eu peguei pronto, né? Eu ajudei a construir outras e aqui eu estou hoje, eu peguei pronto. Muitos de nós pegamos prontos. Foram feitos com ofertas que foram dadas em nome do Senhor, não seria de outro jeito, para aquela finalidade. Se a oferta é em nome dele, é dele. É dele. Então, nós oramos para que o reino de Deus se manifeste. Deus sabe o que vai fazer. Como que ele vai fazer? Ele sabe. Ele sabe. Que Deus abra o nosso entendimento para que no que ele fizer, nós estejamos juntos. Ok, irmãos? Que Deus abençoe. Tenha fé. Igual Jonas. Posso estar lá no profundo da sepultura, no fundamento dos montes. Faz igual Jonas. Eu estou aqui no pé do monte, né? A gente gosta de ficar lá no alto do monte. Eu estou lá onde nascem os montes, lá no fundamento da terra. Não tem problema. Deus conhece, lembre-se. Jesus orou e falou assim, Pai, eu não perdi nenhum dos que tu me deste. E Jesus não pode mentir. Estavam ali com ele os discípulos, mas depois esses discípulos foram mortos por violência, perseguição religiosa. Será que Jesus falhou depois de ressuscitado? Será que Jesus deixou de ser aquele que não perde os que são seus? Não, não. Ele tem poder para salvar, para redimir a alma da morte. Então ele falou, não vou perder. Não vou perder. Ele não perde você nem para a morte. Nem para a morte. Tá? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Ore para que nós possamos ter de volta a normalidade. Ore por essa nação. Não deixe o destino da nação na mão de um homem ou na mão de
de quem estiver para lá orando, não. Você ora, fala assim, Senhor, toma essa nação em tuas mãos. Toma essa nação em tuas mãos. Eu não sei quanto tempo nós ainda vamos ter na Terra, mas a gente precisa de um governo. Se nós pensamos em missões, nós precisamos de uma moeda forte. Nós precisamos de um relacionamento com os outros países muito bom. Então ore pelo governo. Não deixe voltar a esse país um governo que fica provocando, arrumando problemas. Nós não vamos fazer aqui nenhum debate político, porque isso aqui é uma meditação da palavra de Deus. Mas a Bíblia manda orar pelo governo. Qual o governo que você tem hoje? Ora por ele. É esse que é o governo. Nós não podemos pensar em troca de governo. Nós temos que orar pelo que temos, para que a justiça humana seja feita e sendo feita, todos nós vamos ser abençoados. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém.